Livro Nas Fronteiras da Loucura, Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo Pereira Franco. Capítulo 28. Os trabalhos de recuperação. Doutor Bezerra acercou-se novamente de Ricardo e elucidou. Quando planejaste o renascimento na condição de filho da nossa Julinda, pensavas num desforço. Naturalmente que ela assimilava o teu pensamento e temia, preferindo um crime à oportunidade de padecer-te a ira, sem dar-se conta de que a vida, na sua indestrutibilidade, muda as cenas e as personagens de situação, sem que se modifique a realidade de cada qual. Somente quando se ama é que se altera em profundidade a paisagem do existir, porquanto o ódio apenas piora o quadro emocional, sem que se transforme o panorama interior da criatura. Este é qual incêndio que combure sem destruir. Não te apercebias de que os fatos não sucedem ao capricho de cada um à desordem. O teu renascimento está previsto pelos mensageiros que fomentam o progresso humano, não sendo, portanto, uma exigência caprichosa e infeliz de sua parte, tanto quanto a leviandade que a conduziu ao aborto criminoso não ocorreu sem que ela incidisse em novo grave delito. Agora, sofrida e necessitada, dispõe-se ao resgate e será a lei divina que disporá dos processos e mecanismos reparadores de que ela precisa, sem a tua ingerência perniciosa. Cabe-te o dever de auxiliá-la, desde que também deves crescer, liberando-te da situação torpe em que te retens há demorado tempo. Não ouvides que o ódio é o amor enfermo e que a vingança é a loucura do amor. Cura o desequilíbrio mediante o pensamento da felicidade que necessitas fruir, marchando para um futuro de bênçãos, ao invés de avançares para uma colheita de acúlios e de sabores. Ferindo-a, maltratarás Roberto, que a ti nada fez de mal. Portanto, enleado no mecanismo do amor, desejando a paternidade, sem excogitar das lágrimas e amarguras que venha a experimentar, será lícito retribuir-lhe o sadio ministério com a bordoada da ingratidão e o veneno destruidor da maldade? Dona Angélica, por sua vez, que te padeceu a sanha perseguidora, perdoando-te, abre-te os braços acolhedores e afetuosos. Será justo feri-la, por desejaste a redenção? Diante dela, onde a tua inocência? Sob a sua custódia, em que te sentes isento de culpa? Ela poderia ter resvalado na mesma condição de Manuel, porém, perdoou-te. Observa o nosso infeliz irmão que caiu por culpa própria, no entanto, foi empurrado pelas tuas mãos. Se por acaso perseveras nos propósitos animosos e cruéis, poderás evadir-te das consequências que terminam por alcançar os dilapidadores dos bens da vida? Considera os dois caminhos que se te desdobram à frente. Não há violência no Senhor. A opção desse modo é tua. Renunciar à paixão, à selvajada, para conquistar a emoção libertadora, é programa para todos nós, queiramos ou não. Porque a nossa é a fatalidade do bem, concedendo-nos a vitória sobre nós próprios.
Não esperes, porém, um roteiro de flores e alegrias. Afinal, o maior devedor és tu, sem dúvida, sem que todavia te desejamos julgar os atos passados. Como estamos no trânsito das conquistas humanas para as futuras aquisições angélicas, é-nos lícito examinar os acontecimentos e logicar com eles. Além disso, não nos podemos esquecer de Emanuel, 2 vezes seguidas vitimado pelas circunstâncias que te envolvem. Ele tem urgente necessidade de renascer, quiçá mais imediata do que tu. Virá ao corpo, no entanto, mais tarde, assinalado por graves limitações orgânicas, solicitando-te apoio, amparo e compreensão no que participará a mãezinha, que desse modo se recuperará do mal que te fez, sofrendo por amor ao filhinho frágil e dependente, motivo da indiferença de uns e do constrangimento de outros, para ela a si mesmo um tesouro. O benfeitor, que apresentava em sucinta explicação as engrenagens da lei de causa e efeito, fez uma oportuna pausa para ensejar a Ricardo, quanto a todos nós, melhor assimilação do processo superior da justiça, logo prosseguindo. O olho por olho e dente por dente, da lei antiga de Talião, foi substituído pelo amor que cobre a multidão de pecados com que Jesus nos concede a aventura através da vitória sobre o mal pela ação contínua do bem. Quando agimos mal, a nós nos prejudica o que fizemos mal. Sempre a agressão é dirigida ao equilíbrio geral e não às criaturas, embora estas se encontrem de permeio. Assim sendo, será à harmonia geral que deveremos oferecer os sacrifícios, refazendo a ordem que antes desarticulamos. Ninguém deve, portanto, nada a ninguém, senão a vida na qual todos nos encontramos mergulhados. Por fim, verás Dona Angélica e Roberto envolvidos no programa desses sofrimentos. O amor deles, porém, fará que menores sejam as suas dores, por consequência, ressarcindo no afeto diferenças antigas do equilíbrio comportamental. Nada fica olvidado nas superiores determinações do mecanismo evolutivo. Ricardo despertava então para outra realidade e novas reflexões passariam a povoar-lhe a mente aturdida. É certo que não sucederiam os acontecimentos com larga fatia de facilidades. Os envolvidos no drama, como quase todos nós, encontravam-se marcados por feridas profundas no sentimento doentio. A cura e cicatrização seriam demoradas, como é natural de prever-se. A programação terapêutica seguiria o seu curso dependendo dos resultados de cada um dos envolvidos. A um sinal sutil do mentor, o irmão Genésio Duarte passou a aplicar recursos fluídicos de desmagnetização nos centros coronário e cerebral de Manuel Alfredo, incorporado em Jonas. Aqueles largos minutos de intercâmbio psíquico e perispiritual com o médium beneficiaram expressivamente o irmão de forma alterada. Ajustado ao molde humano do companheiro encarnado e assimilando as energias benéficas do ambiente passadas, as reações mais fortes das evocações dos acontecimentos pretéritos, modificaram-se-lhe um tanto o aspecto e a agitação incontrolada, diminuindo ao mesmo tempo a ferocidade acumulada e as densas vibrações da auto-hipnose, bem como das induções negativas de que o mesmo fora vítima durante anos.
O contágio do bem é de eficiência imediata, por isso que a vida resulta de um ato de amor do nosso Pai. À medida em que eram dispersadas as energias perniciosas que se encontravam fixadas no centro cerebral do sofredor, víamos deslindar-se um fio negro de substância pegajosa que emanava um odor desagradável. Simultaneamente, exteriorizavam-se do centro coronário ondas vibratórias sucessivas que se diluíam à medida em que abandonavam o fulcro emissor. O técnico em passes permanecia inatingido pelas irradiações negativas, porque em profunda concentração produzia, por sua vez, correntes de uma energia que o envolvia em suave totalidade prata violácea. A entidade atormentada gemia pugentemente, como se estivesse sob uma cirurgia psíquica um pouco dolorosa. As forças deletérias absorvidas, explicou-me Dr. Bezerra, a meia voz, impregnaram-se os centros perispirituais tão profundamente que se condensaram, impondo-lhe a compleição simiesca da sucessão do tempo. As ideias pessimistas e deprimentes gerando nele mesmo a força-pensamento que lhe era imposta pela hipnose de outros companheiros empedernidos do mal e impenitentes, atuaram no corpo de plasma biológico, encarregando-se de submetê-lo à situação em que se encontrava. Atuando-se em sentido oposto através de movimentos contrários, rítmicos, circulares, da direita para a esquerda, sob comando mental bem dirigido, pode-se extrair as fixações que se condensam, liberando o paciente da poderosa constrição que o submete. Mesmo neste caso, estamos diante de uma forma de obsessão por subjugação deformadora. Os fenômenos de licantropia, de zoantropia e monoideísmo diversos produzem a degenerescência da harmonia molecular do perispírito, que aprisiona a vítima a mentes mais poderosas, conhecedoras do mecanismo da evolução, embora profundamente vinculadas ao mal. Sucede que as inteligências cultivadas que se esquecem de Deus e do amor, simbolizadas na figuração do anjo caído, se ensoberbecem e pensam poder atuar na condição de pequenos deuses. Tornam-se entidades infinitamente infelizes que pululam nas regiões inferiores do planeta, atribuindo-se o controle de muitas vidas que delas infelizmente necessitam assenhorear-se da condução mental e interferindo no seu comportamento. São de transitório poder, certamente, mas por enquanto de resultados muito prejudiciais à economia moral e espiritual do homem e do planeta. Calou-se o amigo enquanto prosseguiu observando. O corpo do médium tomou a posição normal na cadeira, enquanto a face da entidade experimentava uma sutil remodelação. O queixo diminuiu, o sobreolho e as maçãs do rosto repuseram-se, a testa fez-se mais larga, os olhos tornaram-se oblíquos e o nariz exteriorizou-se mais humanamente. Estávamos diante de uma recuperação. A cirurgia psíquica era feita, naquele caso, no perispírito alterado, servindo de molde refazente o psicossoma do médium encarnado em transe por desdobramento parcial do corpo. Quando o irmão Genésio terminou a tarefa, era visível a melhora do comunicante espiritual. O mentor falou-lhe: recorda agora o amor. Inclina-te para o amor e
estrelarás a mente sofrida das cadeias do sofrimento que te oprime. Recorda-te de Joana, da sua ternura, da ama e protetora que a acolheu no desequilíbrio mental e deixa-se dulcificar por estas evocações. A benfeitora da tua esposa receber-te-á como filho ao lado do teu adversário que te protegerá, impedindo ambos que novos sofrimentos desabem sobre ti. As tuas dores os sensibilizarão e eles serão tua força e coragem para a luta. Será, porém, necessário que te entregues a eles sem receios, na certeza do triunfo que virá, beneficiará todos mais tarde. Esquece o mal. Desliga a tomada da corrente do ódio e pensa na energia da gratidão. Não sofreste o golpe da escravidão sem a presença da culpa. Não passaste pela traição do familiar sem que estivesses em curso no processo do sofrimento. Houvesses procurado entender e seria diferente a situação. Seria tu quem agora auxiliaria. Preferiste, porém, a rampa da queda, à escada da ascensão. Sobe agora, aceitando as mãos que se te dirigem em socorro, e eleva-te. Percebendo as indagações mudas do sofredor, impossibilitado de falar pelas razões óbvias, Dr. Bezerra esclareceu. A nossa Joana aqui está conosco. Ser-te-á avó desvelada. Nos últimos anos do corpo, cuidará de ti, acompanhando e estimulando o teu crescimento para Deus. A reencarnação sublime os laços do afeto, ampliando a dimensão do amor, que deixa de ser escravidão pelo desejo, a fim de transformar-se na libertação para a felicidade. O irmão Juvencio compreendeu que lhe chegava o momento de conduzir a senhora Angélica e aproximá-la de Manuel Alfredo. A dama gentil, sensibilizada, apesar de não compreender tudo o que lhe acontecia à volta, em razão dos atavismos religiosos que lhe eram peculiares e da circunstância de estar na carne, acercou-se sob a ação mental do esposo e do benfeitor e abraçou o antigo marido incorporado em Jonas. O espírito sentiu o amplexo afetuoso e comoveu-se, arfando e chorando copiosamente. Enlaçou-a por sua vez, a princípio com timidez, para depois estreitá-la com ternura imensa no gesto algo canhestro. Sem apresentar qualquer mal-estar ou desconforto pelo ser espiritual, o que me deu ideia da dimensão do seu valor moral, ela contribuiu para auxiliá-lo na próxima recuperação, que se lhe fazia indispensável para os cometimentos do porvir. Retornando ao lugar onde se encontrava, ajudada pelo abnegado Juvencio, o benfeitor expôs: Daqui sairás, meu amigo, para uma região diferente daquela onde foste buscado. Serás submetido a tratamento adequado para a recomposição das faculdades que foram adormecidas e das atividades que te propiciarão crescimento para Jesus. Dentro de poucos anos, serás recambiado ao corpo e rogarei ao Senhor permitir-me a felicidade de acompanhar-te, a hora de iniciar-se a viagem, quiçá assistindo-te de quando em quando desde aqui. Nunca te ouvides deste momento. Segue e não temas. Amigos afetuosos e sábios dar-te-ão assistência, cuidarão de ti. Agora dorme e sonha com o futuro. Repousa hoje para despertares logo mais com esperança nova.
O espírito adormeceu sem resistência, sendo providenciado o desligamento do médium, que recuperou a lucidez com sinais de leve cansaço. Por sua vez, Jonas foi atendido pelos irmãos Arnaldo e Genésio, logo se apresentando refeito. Doutor Bezerra deu algumas instruções finais aos cooperadores presentes. Antes, porém, de serem reconduzidos Julinda ao hospital por Dr. Figueiredo e os demais participantes encarnados aos lares pelos demais cooperadores, concluiu: nossa irmã obsessa experimentará, em breves dias, uma grande melhora, podendo ser retirada do frenecônio e levada para o lar, onde serão providenciados recursos para o seu reequilíbrio total. O futuro abençoará os labores desta madrugada. Os irmãos Juvencio, Dona Angélica e Roberto, comovidos, olhavam o abençoado Dr. Bezerra com a gratidão que as palavras não podiam exteriorizar, mas que alcançavam o coração magnânimo do nobre servidor de Jesus. Oremos, encerrando nossas atividades, recomendou-nos. No silêncio e na paz do ambiente, inundado de vibrações superiores, ouvimos-lo dizer: Senhor Jesus, neste dia que amanhece em uma oportunidade nova, nós te louvamos pela dádiva de amor que ele significa, abençoando a nossa tentativa de serviço edificante. Ele representa o teu amor, clarificando-nos as horas. Vitória perpétua da luz contra a treva, é o símbolo do triunfo do bem sobre o mal, transitório, que se encontra no mundo em transformação. Sob tuas concessões, altera-se a paisagem terrena e o trabalho desdobra as ações positivas para o engrandecimento da vida. Ajuda-nos a valorizar o milagre das suas horas, no que podemos fazer a benefício próprio e do nosso semelhante, enriquecendo-nos de amor e coragem para a realização dignificante. Confirma com a tua autoridade superior as nossas disposições de crescimento e ampara-nos sempre, porquanto sem ti jamais lograremos superar as paixões que nos escravizam, impedindo-nos a felicidade a que nos destinas. Senhor, despede-nos em paz. Na tranquilidade que se fez espontânea, percebemos a resposta do alto. Ondas de suave perfume varreram o ambiente e flocos de sutilíssima substância luminosa começaram a cair no recinto, diluindo-se ao contato conosco e com os objetos ali dispostos. Em clima de elevação, os trabalhadores desencarnados conduziram os seus pupilos sob forte alegria interior aos seus respectivos destinos e o trabalho foi concluído.